que de fato então é uma NBR. E aí para isso a gente vai recorrer ao nosso oráculo querido, né, o Google. E aí eu começo a fazer algumas provocações, algumas perguntas interessantes ali para o nosso mecanismo de busca, né? Norma NBR, o que é isso, né? É uma lei? É uma normativa? É uma diretriz, né? O que é isso? E quando a gente joga isso lá no Google, né, vocês vão ver que começa a aparecer uma série de confusões, né? Afinal, norma NBR, elas são obrigatórias? Não são obrigatórias? Isso é uma lei? Aí tem até um link do CREA ali bem interessante, né? Norma não é lei, mas por força da lei é obrigatória. E a gente já começa a criar as nossas confusões filosóficas aqui, né, pessoal? Como assim, né? Força de lei. O que é que de fato é isso, né? Um negócio que tem força de lei. Então vamos voltar um passo atrás, né? O que de fato é uma lei, então, né? Se a gente voltar no nosso oráculo ali, que é o Google, obviamente a gente tem essa concepção, né? Nós vivemos em sociedade, a gente entende. Bom, lei é uma regra jurídica, né? Que foi editada em um documento explícito, né? Geralmente por uma autoridade competente, que é o governo, e a gente tem toda a divisão dos poderes e tudo mais. Mas de fato, né? Eu preciso cumprir a lei, né? Olha o tipo de perguntas, né, Adriano? Você é meio maluco, né? Olha o tipo de filosofia que a gente está trazendo aqui, mas acho que vai começar a fazer sentido quando a gente trazer toda essa parte normativa, de BIM, de normas técnicas, né? Eu preciso cumprir a lei, né? Olha que pergunta interessante. E aí a gente volta mais um passinho atrás para a gente entender também um conceito que se chama o princípio da legalidade, né? Um princípio constitucional que existe, que se a gente recorrer novamente ao nosso oráculo querido aí que nos ajuda em todas, o nosso querido Google, né? Ele vai trazer pra gente que o princípio da legalidade, ele diz o seguinte, né? Um princípio constitucional, então está lá na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 2º, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, né? Ele diz então que ninguém pode ser obrigado a agir, fazer ou deixar de fazer, sem que de fato exista uma lei explícita para isso, né? E Adriano, que loucura, onde é que você está querendo chegar com tudo isso, né? Então vamos parar para pensar neste aspecto, né? Nosso Shakespeare questionador aqui, ele vai surgir em alguns momentos na nossa apresentação. Pessoal, legalmente eu preciso atender uma NBR, né? Podem colocando aí as suas interações no chat também, né? Pra gente interagindo. Legalmente eu preciso de fato atender uma NBR? E aí eu trago algumas brincadeirinhas interessantes, mas podem ir alimentando o nosso chat com as discussões e as opiniões de cada um que a gente vai trazendo para o contexto aqui também, tá? Eu trago aqui uma situação hipotética, tá, pessoal? Fiz uma brincadeirinha pra gente ter o papel aqui de julgadores, né, de questionadores neste momento. Trouxe um artigo aqui do nosso próprio QI Support, aqui da área de suporte da AutoQI, especificamente sobre o EBERIC, né? A gente traz aí um contexto de estruturas, né? E na norma, né, na NBR 6118, no item 13.2.3, existe lá explícito, né, que a menor dimensão dos pilares ela não pode ser inferior a 19 centímetros. Em alguns casos especiais, a norma vai permitir que seja utilizada uma seção menor que 19, mas desde que ela ainda não seja, desde que ela seja ainda superior a 14, né, então não poderia abaixo de 14. E aí tem uma questão da norma de desempenho, que, né, algumas discussões dizem que tem uma brecha ali para que a gente tenha dimensões de até 12 centímetros. Então, para não dar confusão com toda essa questão explícita da norma, eu vou trazer um exemplo até bem forçado aqui, né? Então, vamos supor o seguinte, tá, pessoal? Um engenheiro, ele foi lá, dimensionou e executou a estrutura de uma residência com pilares de dimensão 11 centímetros. Então, estou até abaixo ali dos 12 centímetros, que eventualmente uma NBR ela traria... que a norma de desempenho traria como uma brecha para nós. Então ele foi lá e colocou um pilar de 11 centímetros, calculou, assinou o projeto, né, recolheu a sua anotação de responsabilidade técnica, tudo certinho, e a casa ela tá lá, tá, pessoal? Ela tá atualmente construída, ela não apresentou nenhum tipo de problema ou patologia aparente, né, então tá lá de pé, tudo tranquilo, as pessoas estão ocupando aquele empreendimento. E aí eu trago a pergunta para vocês, né? O engenheiro ele desrespeitou alguma lei e ele pode ser punido por isso, né? Do ponto de vista talvez legal, né? Houve alguma infração legal do ponto de vista de eu, né, colocar ali um pilar que a norma me indica, né, que ela não deveria ser inferior a uma determinada dimensão, e eu fui lá e usei uma dimensão inferior. Esse cara tá cometendo algum crime, né? Nós podemos prender esse cara, né? Vamos prender todos os engenheiros aí que fazem o pilar com essa dimensão menor? Então é esse tipo de provocação que eu quero trazer aqui pra vocês, pra gente entender esse contexto de BIM,
de norma técnica e da relação entre o poder público e a iniciativa privada, tá, pessoal? Obviamente isso aqui não é um incentivo, né, para que ninguém saia aí projetando em não conformidade com as diretrizes normativas, tá? Mas eu acho que este questionamento ele é importante para que a gente comece a entender e avançar em alguns aspectos, né? Vamos pensar aí de fato, o que é a tal da ABNT, né, que edita as nossas normas brasileiras. Então, pessoal, se você entrar ali no site da ABNT, né, e conhecer um pouquinho da história, você vai ver que é uma entidade privada sem fins lucrativos, né, que é basicamente o Fórum Nacional de Normalização, fundada lá desde 1940 e chancelada, né, confirmada pelo governo federal por meio de diversos instrumentos legais. Então, embora seja uma entidade privada, ela é reconhecida, né, pelo governo como sendo o Fórum Nacional mesmo de Normalização. Ela atua, né, de maneira prevista e bem estabelecida dentro do Sistema Brasileiro de Normalização, que é o SBN, né, no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, o SINMetro, né? Então a ABNT ela é responsável o quê? Pela elaboração das NBRs, né, das nossas famosas normas técnicas. Ela elabora aí isso por meio dos seus comitês, dos organismos de normalização setorial e também das comissões de estudos especiais, as CES, tá? Então isso é um pouquinho da nossa querida ABNT. Então as normas técnicas, né, as NBRs, na verdade elas são desenvolvidas pela sociedade e para o uso da sociedade, tá? Então é uma entidade privada que quando ela vai editar uma norma, tá, pessoal? Obviamente ela convoca diversos entes da sociedade, sociedade civil, indústria, enfim, dependendo do tema, ela vai convocar as pessoas para que a gente, de fato, comece então a desenvolver essas normas para ter uso e aplicabilidade para a própria sociedade, tá? Porém, né, e sempre há um porém, né, veja que a gente criou aquela situação hipotética, né, o engenheiro ele não atendeu uma diretriz normativa, mas a gente está falando aqui que a ABNT ela é reconhecida pelo governo, ela está dentro do Sistema Nacional de Metrologia, e aí sempre tem um porém, tá, pessoal? E o porém que eu trago aqui para vocês é um instrumento que eu tenho certeza que todo mundo aí conhece ou já ouviu falar muito bem, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor, tá? E por que a gente está falando, né, Adriano? Você é meio maluco, né? A gente começou falando de BIM, de repente de norma técnica, aspectos jurídicos, e daqui a pouco você está falando de Código de Defesa do Consumidor. Onde é que eu vim parar, né? Mas, pessoal, é porque existe algo muito relevante dentro do Código de Defesa do Consumidor, que está estabelecido lá no artigo 39, tá? Que ele diz o seguinte, que é vedado a um fornecedor de produtos ou serviços, no caso, por exemplo, aquele projetista, né, de estruturas ali que a gente falava agora há pouco, ele vendeu um serviço, que é a prestação de serviços de elaboração de um projeto, e aí o Código de Defesa diz o seguinte, né, é vedado, ou seja, é proibido colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? Entre as sanções aplicáveis, né, que podemos citar aí que a pessoa está suscetível a multa, apreensão, cassação, registro do produto, enfim, todas as potencialidades de aplicação de sanções jurídicas que qualquer um está aí suscetível que desrespeite o Código de Defesa do Consumidor. De um assunto que de fato é muito polêmico, né? Se por um lado eu tenho que não há uma lei ou uma regulamentação específica, né, sobre a obrigatoriedade explícita de cumprimento das normas da ABNT, ou seja, uma lei que diz tudo que estiver numa norma da ABNT deve ser cumprido, né? Ponto, cumpra-se, né? E pelo princípio da legalidade, como a gente sabe que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, num primeiro momento a gente poderia entender que, ok, então não preciso obrigatoriamente cumprir uma norma técnica da ABNT. Mas por outro lado, a gente entende que a gente tem ali um Código de Defesa do Consumidor que cita expressamente a necessidade de que a gente atenda, né, que a gente entregue os nossos produtos e serviços em conformidade com as normas técnicas. A ABNT é reconhecidamente, né, o referencial que publica e edita as diretrizes normativas, e sendo ela então o organismo de referência, né, para a qualidade de todos esses aspectos e doutrinas normativas, as NBRs elas acabam por não serem obrigatórias, porém por serem exigidas em licitações e certificações, por exemplo. E por isso que a gente diz, né, que de fato a ABNT, né, as normas da ABNT, elas não são uma lei, mas elas têm força de lei. A gente tem, por outro lado, aqui a própria Lei 14.133 de 2021, a nossa querida e muito falada atualmente, a nova Lei de Licitações e Contratos no âmbito da administração pública, tá? Então esta lei que
veio em substituição a outra famosíssima, né, a 8666, que era a lei que a gente sempre falava aí a respeito das licitações. Então, em 2021 ela foi editada, já está em vigor, embora tenha havido aí uma flexibilização quanto à obrigatoriedade já do cumprimento, mas a partir do final deste ano, né, do início do ano que vem, já vai ser uma realidade aí para todos, e a 8666 ela passa definitivamente a ser enterrada dentro do arcabouço jurídico aí da administração pública. E aí, o que é que essa lei trouxe, né? O que é que a nova lei de licitações ela trouxe? Ela trouxe que os órgãos da administração, né, quando a gente estiver falando ali de obras e serviços e licitações e contratos de engenharia, lá no parágrafo 3º ela trouxe que nas licitações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequado ao objeto da licitação, será preferencialmente adotada a modelagem da informação da construção, BIM, né? Ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la, né?